Senhor, meu Deus e meu Pai, chego-me a Ti neste momento sagrado, com meu espírito voltado para o Teu trono e minha alma sedenta por transformação. Eu me prostro como filho, filha, para declarar com a autoridade que vem da Tua palavra, que haja luz, assim como no princípio, quando tudo era sem forma e vazio, e o Espírito pairava sobre as águas. Ali, em meio ao caos, Tu disseste, haja luz, e houve luz, como escrito em Gênesis 1:3. E hoje, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, haja luz sobre as trevas que me cercam, luz sobre a confusão dos problemas sem solução que me envolvem, luz sobre o medo que nos paralisa, que onde havia desordem, eu declaro agora, haja ordem. Que cada área emocional, espiritual, financeira e familiar que estava bagunçada seja alinhada pela Tua palavra criadora. Que o vazio seja preenchido pela Tua presença. Que a escuridão espiritual dê lugar à luz do Teu Espírito. Que os sentimentos destrutivos sejam substituídos por promessas de vida. Eu declaro agora, haja vida onde tudo parecia morto. Como o Senhor chamou à existência as aves do céu, os animais da terra e o ser humano do pó, eu também profetizo que os sonhos adormecidos ressuscitem, que as emoções que estavam anestesiadas voltem a sentir, que a alma cansada receba vigor novo, como está escrito em Romanos 8:11. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais. E diante de toda palavra negativa que foi lançada sobre mim, sobre minha casa ou meu futuro, eu me levanto agora, em nome do Senhor Jesus, para dizer, cale-se, que se cale agora toda acusação maligna, toda mentira plantada pelo inimigo. Que o Senhor repreenda a voz da dúvida, da culpa, do desânimo, da vergonha, como Jesus disse ao mar enfurecido, em Marcos 7:39, cala-te, aquieta-te. Eu repito essas palavras sobre as tempestades da minha vida e da minha alma. Aquieta-te, ansiedade, aquieta-te, medo, aquieta-te, alma aflita, pois hoje a paz de Cristo reina sobre mim, e a paz que excede todo entendimento guardará o meu coração e a minha mente. Filipenses 4:7. Senhor, eu também me levanto para declarar, levanta-te, espírito adormecido. Como Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e anda. João 5:8. Hoje eu declaro movimento sobre aquilo que estava paralisado em minha vida. Que se levante a força, que se levante a esperança, que se levante a fé. Hoje, com base na Tua palavra, eu deixo de ser espectador da vida e me torno protagonista do milagre. Eu tomo posse da autoridade que me foi dada, porque está escrito, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Eu não aceito mais viver oprimido. Eu não aceito mais andar cabisbaixo. Eu me levanto em nome de Jesus. E com a mesma autoridade que Jesus usou para dizer à figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Mateus 21:19. Eu declaro agora, nunca mais haverá esterilidade na minha vida espiritual. Não serei uma árvore infrutífera. Não serei instrumento de frustração. Porque eu sou árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Meus frutos virão no tempo certo. Minhas folhas não murcharão. E tudo o que eu fizer prosperará. Salmos 1:3. Senhor, eu oro também sobre portas que estavam fechadas. Como o Senhor falou com autoridade àquele homem surdo e mudo, hoje eu declaro, abre-te, mente que está bloqueada. Abre-te, coração ferido. Abre-te, porta da cura, da provisão, do propósito.
E como em Apocalipse 3:8 está escrito: Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Eu profetizo: ninguém poderá fechar o que Deus está abrindo agora. Nenhuma palavra contrária será maior do que a voz do Senhor. Nenhum gigante resistirá ao som do decreto divino. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu declaro e ordeno libertação total sobre minha mente, minhas emoções, minha casa, minha história. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E hoje eu declaro: seja desmascarada toda mentira, seja quebrada toda corrente, seja desfeita toda prisão, porque eu sou livre. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Eu ordeno, com base na autoridade do nome de Jesus: sai, espírito de medo. Sai, espírito de confusão mental. Sai, espírito de rejeição, abandono e solidão. Porque Jesus já pagou o preço por mim na cruz. E está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Quebre-se agora toda maldição hereditária. Maldições passadas por gerações, palavras ditas que plantaram medo e fracasso em mim. Eu declaro: essas sementes estão sendo arrancadas agora. Como o Senhor disse a Jeremias: arranca, destrói e depois planta e edifica. Jeremias 1:10. Eu decreto: arranca o que foi maligno, destrói o que foi deformado, planta o novo, edifica o teu plano em mim, Senhor. Eu não sou o que disseram de mim. Eu não sou fruto do trauma. Eu não sou o resultado do abandono. Eu sou o que Deus diz que sou. Sou escolhido, sou chamado, sou selado, sou liberto. E com a mesma ousadia que Elias usou para declarar ao céu: não choverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. Eu declaro agora: toda fonte de opressão emocional seja selada. Toda boca que se levantou contra mim seja silenciada. Toda seta lançada contra minha mente caia por terra, porque eu estou debaixo da cobertura do Altíssimo. E 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmo 91:7. Como Paulo e Silas, que mesmo presos oraram e cantaram até que as cadeias se quebrassem. Atos 16:25 e 26. Eu também oro e declaro: haja terremoto de libertação na minha alma. Que todas as correntes invisíveis sejam quebradas. Que toda prisão emocional seja aberta agora. Que todo silêncio espiritual seja substituído por adoração viva. E eu profetizo: levanta-te, fé adormecida. Levanta-te, autoridade esquecida. Levanta-te, identidade espiritual que foi abafada pelas mentiras do mundo. Pois hoje eu retorno à minha posição. Eu volto ao altar. Eu sou restaurado na autoridade que o sangue de Jesus me deu. E assim como o Senhor disse ao cego: que queres que eu te faça? Marcos 10:51. Hoje eu respondo com fé: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar além do natural. Eu quero discernir o que o Senhor tem para mim. E eu decreto: sejam abertos os meus olhos, que eu veja o que antes não via, que eu perceba o que antes ignorava, que eu compreenda os mistérios do céu. Porque a sabedoria e revelação são dons dos que andam com Deus. Assim como o leproso que se lançou aos teus pés, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E o Senhor respondeu: quero, ser limpo. Mateus 8:3. Hoje eu declaro: ser limpo da amargura, ser limpo da culpa, ser limpo da ansiedade, ser limpo da enfermidade física que tem te afligido. Hoje eu uso a mesma palavra que saiu da boca de Jesus e digo com fé: levanta-te e anda. Para você que se encontra travado, desanimado, caído, sem forças, hoje é dia de se levantar. Assim como o paralítico no tanque de Betesda,
que ficou 38 anos esperando alguém ajudá-lo, mas foi alcançado por Jesus, João 5:8, eu declaro agora: levanta-te da paralisia emocional. Levanta-te da dor que te estagnou. Levanta-te da zona de conforto. Levanta-te da desistência. Porque o mesmo Jesus que levantou mortos está aqui agora, e eu profetizo com ousadia: haja vida sobre teus ossos secos, como em Ezequiel 37:4, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu profetizo: ossos secos da fé, voltem à vida. Ossos secos da esperança, revivam. Ossos secos do seu chamado, ressuscitem. Não haverá mais imobilidade, não haverá mais desânimo, não haverá mais repetição de ciclos de dor. Porque hoje a voz profética de Deus está trazendo recomeço. E eu declaro agora: seja liberada a cura. Como aquela mulher que sofria há 12 anos de hemorragia e tocou nas vestes de Jesus, e ele disse: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Marcos 5:34. Eu também digo agora: a tua fé está sendo ativada. O teu toque espiritual está liberando o milagre. A enfermidade perdeu o poder. A dor está sendo arrancada pela raiz. Toda palavra de morte lançada sobre teu corpo, tua alma ou tua casa, eu anulo agora em nome de Jesus. Eu ordeno que toda célula doente seja curada, que cada órgão se alinhe com a criação divina, que a mente seja purificada da depressão, da ansiedade, do pânico, do medo, pois está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. E eu profetizo: haja alívio imediato, que venha agora a leveza de espírito, que venha agora a paz que acalma a tempestade interna, que o Espírito Santo sussurre ao teu coração: não temas, eu sou contigo. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. E quando ele foi até o túmulo de Lázaro, gritou: Lázaro, vem para fora! João 11:43. Hoje, com essa mesma fé, eu declaro: vem para fora, você que está trancado em pensamentos ruins. Vem para fora, você que está preso em traumas. Vem para fora, identidade sufocada, porque hoje o Senhor está te chamando para viver. E quando o Senhor cura, Ele cura por completo. Não apenas o corpo, mas a alma, as memórias, a trajetória. Por isso, eu declaro: seja restaurada a tua história. Seja reescrito o teu presente e o teu futuro. Seja cancelado todo o decreto do inferno contra você e a tua casa. Seja estabelecida a palavra viva do céu em cada detalhe da tua vida. Jesus disse ao homem com a mão mirrada: estende a tua mão. Lucas 6:10. Hoje eu também declaro: estende a tua fé, estende a tua confiança, estende tua oração como semente viva, porque o milagre já começou e a cura está fluindo como rio de águas vivas sobre tua casa. Deus eterno, Deus que provê, que sustenta e que nunca falha, hoje eu me coloco diante de ti para declarar com fé: haja provisão sobrenatural. Porque assim como no deserto, tu fizeste cair maná do céu e das rochas brotar água viva, hoje eu profetizo: haja maná em meio ao nosso deserto. Haja recursos em lugares impossíveis. O tempo da escassez termina aqui. A miséria espiritual, emocional e financeira chega ao fim. Todo espírito de pobreza, de dívidas, de atraso, perca agora o seu poder. Como Jesus disse a Pedro: lança a rede do outro lado. João 21:6. E houve pesca milagrosa. Hoje eu declaro: lança tua fé mais uma vez. Lança teus projetos novamente. Lança tua confiança no lugar onde já falhou e verás o impossível acontecer. Eu profetizo:
Prosperidade financeira. Acontece agora. Toda porta trancada será destrancada e aberta. Todo impedimento será retirado. Toda semente que parecia morta está começando a brotar e criando raízes profundas. Porque assim diz o Senhor: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Isaías 41:18. Eu ordeno: abram-se os céus de bênçãos sobre o meu trabalho. Abram-se os céus sobre minha mente empreendedora. Abram-se os céus sobre minha criatividade, meus projetos, minha vida profissional. E como Elias disse à viúva de Sarepta: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. 1 Reis 17:14. Hoje eu declaro sobre minha casa: não faltará sustento, não faltará honra, não faltará cobertura espiritual. Que todo dinheiro retido, toda bênção retida, toda causa travada, seja agora liberada pelo poder da fé. Que o Senhor levante pessoas, caminhos e estratégias para cumprir o propósito. E como está escrito em Deuteronômio 28:12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Eu declaro: as minhas mãos estão sendo abençoadas. O meu trabalho tem valor. O meu trabalho será honrado com fruto abundante. Ele prometeu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Senhor, me dá a sabedoria para administrar. Me dá a inteligência para investir. Me dá domínio próprio para não desperdiçar. Me dá a direção para decidir. Porque não quero apenas receber, quero saber como multiplicar e repartir. Assim como Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes e ainda sobraram 12 cestos, Mateus 14:20, hoje eu profetizo: multiplicação acontecerá nas minhas mãos. Que venham oportunidades, que venham portas inesperadas, que venham convites divinos, que venha aceleração espiritual e material, porque está chegando um tempo de colheita. E como está escrito: aquele que semeia com lágrimas, com júbilo colherá. Salmo 126:5. Eu declaro: é tempo de colher, é tempo de romper, é tempo de viver o que Deus prometeu. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta oração, eu libero a Tua palavra viva sobre os lares, sobre os corações feridos, sobre as famílias fragmentadas. E com autoridade em Teu nome, eu declaro: haja restauração. Assim como no princípio, quando o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só, Gênesis 2:18, hoje eu declaro: haja unidade onde há separação. Haja reconciliação onde há silêncio. Haja abraço onde há distância. Como Jesus disse ao paralítico: teus pecados te são perdoados. Marcos 2:5. Hoje eu declaro: seja perdoado, pai, seja perdoada, mãe, seja perdoado, filho. Que o perdão flua como um rio, arrancando mágoas que se esconderam por anos. Que o Espírito Santo revele o que precisa ser tratado e que nenhuma ferida permaneça oculta e causando dor. Eu declaro: seja curado coração, seja curado casamento, seja curada comunicação. Que o Senhor toque onde só Ele pode alcançar. Que o amor seja restaurado, que o respeito volte a reinar, que o diálogo seja reativado. Como Jesus disse à filha de Jairo: menina, levanta-te. Marcos 5:41. Eu digo agora: levanta-te, relacionamento, levanta-te, matrimônio, levanta-te, laço familiar. Porque há poder nas palavras de quem crê, e eu creio que o Senhor ainda une o que o mundo diz que não tem mais jeito. Como o pai do filho pródigo que correu ao encontro do filho arrependido, Lucas 15:20, eu declaro: haja volta para casa,
Que filhos se arrependam, que pais perdoem, que irmãos se abracem, que esposos se olhem nos olhos outra vez, que o lar volte a ser um altar. Eu ordeno agora. Saia espírito de divisão, saia orgulho, saia influência maligna. Em nome de Jesus, eu quebro a raiz da frieza. Eu destruo toda palavra maldita lançada. E eu profetizo que o amor de Deus será o novo fundamento. Assim como o Senhor restaurou Pedro após sua negação, dizendo 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Eu declaro que aqueles que erraram serão restaurados com honra, que os que machucaram verão o poder da graça, que os que se afastaram sentirão o amor que atrai de volta. Espírito Santo, sopra sobre as famílias agora. Restaura alianças quebradas, cura memórias doídas, reconstrói pontes caídas, planta novas sementes de afeto, diálogo, compreensão. Que a sabedoria domine as decisões dentro de casa, que o lar seja regado por tua paz, como diz a promessa. Eu, o Senhor, edificarei a casa, e ela não será abalada. Salmo 127:1. Eu profetizo, a casa será reconstruída, o casamento será fortalecido, os filhos serão restaurados, as gerações serão abençoadas, e tudo o que o inimigo tentou dividir será unido 7 vezes mais forte. Como escrito em Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu declaro, haja restituição. O tempo perdido será redimido. O que foi arrancado será devolvido. O que morreu, Deus ressuscita. Porque onde Jesus entra, nada permanece quebrado. E hoje essa casa, essa vida, essa família está sendo visitada pelo céu. Eu creio que o mesmo Espírito que pairava sobre o caos no princípio ainda paira sobre minha vida. A mesma voz que disse, haja luz, ainda está viva. Por isso eu declaro, nada será como antes. Nada permanecerá no mesmo lugar. Porque tua palavra não volta vazia. Isaías 55:11. E hoje ela foi liberada com fé, com autoridade, com profecia. Tudo aquilo que se levantou contra mim agora está sendo derrubado. Tudo que me prendia agora está sendo rompido. Tudo que estava seco está florescendo. Porque há poder nas palavras que saem da boca de Deus. E quando nós alinhamos a nossa voz com a tua, os céus se movem, a terra responde e o inferno recua. Como a figueira secou com uma palavra, também se seca agora toda raiz de dor, de maldição, de medo, de incredulidade. Como os mortos ressuscitaram com uma ordem, ressuscita agora a esperança. Como o mar se calou com uma palavra, cale-se toda a tempestade ao meu redor. Você possui uma boca que pode alinhar o céu com a terra. Não use suas palavras para reclamar, amaldiçoar ou ferir. Use sua voz para declarar o que o céu já liberou, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. E você acaba de usar sua voz para liberar vida sobre a sua própria história. Que a sua fé seja aumentada, que sua oração diária seja transformada, que você se levante como intercessor, como profeta, como guerreiro da luz. Deus criou o mundo com palavras, Jesus transformou vidas com decretos. E você, como filho dele, foi chamado para fazer o mesmo. Profetize com fé, ore com ousadia, declare com verdade e veja o mundo espiritual se curvar ao poder do nome de Jesus. Amém. Obrigado por fazer esta oração conosco. Se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas próximas postagens. Que o Senhor nosso Deus lhe abençoe grandemente e a todos os seus,
em nome do Senhor Jesus. Amém.